Wagner, no caso, fiz meu plano de negócio, identifiquei meu nicho, identifiquei quem é que eu quero atingir. Aí, qual o próximo passo? Quero abrir minha empresa. O que é que eu tenho que fazer? Quais os documentos, as informações necessárias? Como é o processo? Os documentos são os documentos pessoais dos sócios. O sócio tanto pode ser pessoa física como já uma outra empresa, pessoa jurídica, mas basicamente vai ser documentos pessoais, o endereço de onde vai ser implantado a empresa, a sede da empresa, e algumas características que precisam ser definidas. Qual o tipo de empresa é mais adequada para se abrir, se é um MEI, se é uma microempresa, se ela é optante do Simples, se pode ser optante do Simples, porque existem algumas atividades que são restritas ao Simples. Se não for optante do Simples, você pode também identificar qual o regime tributário melhor que se enquadra naquele modelo de negócio. Mediante a isso, você elabora um contrato social e vem as regras, se é individual ou sociedades, que precisa estar nesse contrato social, pactuado essas regras entre a sociedade, se registra na junta comercial, depois prefeitura, estado e união. Aí, você falando questão, você vai analisar qual o porte da sua empresa. Nisso vai entrar o planejamento tributário daquela empresa, não é isso? Exato. Dentro de cada negócio tem características e tributações diferentes. E mediante essas características que foi identificada lá no plano de negócio, você identifica qual o regime tributário melhor a se aplicar à sua empresa. Esse regime tributário não quer dizer que seja permanente. Ela pode ser alterada mediante o crescimento, a evolução da empresa. E aí, mediante essa identificação de crescimento e de necessidade, o regime tributário pode ser feito alterações e adequações. Pronto, aí voltamos a outro ponto. Para a questão de regulamentação, geralmente demora quanto tempo para eu fazer todos esses trâmites? Fazer meu contrato social, abrir meu CNPJ, dar entrada na junta comercial? Hoje está bem mais rápido. Hoje, em torno de uma semana, a gente consegue regulamentar, registrar uma nova empresa. O que começamos a conversar sobre o plano de negócio, onde o plano de negócio vai ser identificado quais as legislações que ele vai atender, qual os aspectos regulamentados que ele precisa atender, e mediante a isso fica fácil ele não ter surpresas desagradáveis, porque não atendeu uma necessidade legal. Igual como você mencionou anteriormente, né? Que pode acontecer vamos dizer assim, passou um processo ali, eu digo, estou crescendo, eu fiz tal demanda que eu precisava de uma regulamentação e eu não sabia, e depois fui lá e fui pego pelo fisco, vamos dizer assim, ou por outro órgão regulamentador. É isso. Temos não só a questão tributária, mas também as ambientais, as de vigilância sanitária, todos esses aspectos também de segurança, e aí para cada segmento, para cada modelo, tem uma necessidade própria para ser atendida. E quando você identifica isso logo do início, você não tem surpresa. Você atende com a facilidade até maior do que você chegar de surpresa com uma imposição que você tem que atender e que você esqueceu. Wagner, em relação vou lá abrir minha empresa, você mencionou o porte. Tem vários portes. Quais são os limites desses portes?
Primeiro limite, o MEI. O limite máximo para o MEI é 81 mil ano, faturamento de 81 mil ano, e as compras limitadas a 80% desse limite, que dá 64 mil reais. Esse é um fato importante, que muitos MEIs saem de ser MEI porque só se atenta ao faturamento e não se atenta às compras. São 2 limites e muitas vezes ele só vê o faturamento e esquece que também um limitador é suas compras, que é 64%, ou 64 mil, que é em torno de 80% do faturamento, limitado a 80 mil. Esse é o primeiro limite para MEI. Para microempresa, é 360 mil. O microempresário ele tem um limite de 360 mil. Empresa de pequeno porte já tem um limite que vai até 4 milhões e 800. E acima de 4 milhões e 800 tem que se chama mediana. E de 78 milhões acima, aí são empresas de grande porte. Isso tem influência não só no porte, mas também nos regimes tributários. As empresas são limitadas ao regime do Simples até 4 milhões e 800. Tem sublimites por estados, que muitas vezes o empreendedor não sabe disso. O limite de 4 milhões e 800 é a nível federal. Da Receita Federal. A Receita Federal. A empresa que faturar até 4 milhões e 800 está dentro do limite do Simples Nacional. Porém, os estados, existem subtetos que, dependendo do tamanho do estado, esse valor pode ser os 4.800, o limite, o teto, mas também tem os subtetos que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o limite não é 4.800. Para o estado do Rio Grande do Norte, o limite é 3 milhões e 600. Você pergunta, se eu ultrapassar os 3.600, eu estou fora do Simples? Você fica um pouco híbrido. No estado, você sai do Simples, o ICMS sai do regime unificado e passa a ser normal, e os outros tributos federais, você continua no Simples. É um pouco estranho, mas existem esses limites que vocês precisam estar atento e com cuidado. Aí você me pergunta, é bom ultrapassar? Eu digo que sim. Quanto mais você faturar, mostra a sua eficiência, a sua capacidade e de crescimento. E eu desejo que todos ultrapassem esses limites e se torne uma empresa de grande porte, que fature 78 milhões acima. É igual justamente aquela questão. Eu pago muito imposto, mas se você está pagando é porque, geralmente é porque você está, vamos dizer assim, faturando aquilo ali, né? Aí muitos reclamam que, mas só que eu não tenho um lucro. Porque aí é que tem a diferença entre o que você ganha, o que é sua receita e o que vai ser o seu lucro mesmo. Exatamente. São aspectos que, muitas vezes, o empreendedor ele não atenta, que uma coisa é faturamento. Faturamento não é a estrela do negócio. A estrela do negócio é o lucro. E muitas vezes a gente vê empresas campeãs em faturamentos e fechando suas portas porque não obteve lucro. Em compensação, tem outras que não faturam tão bem, mas são robustas. Por quê? Porque elas sabem controlar seus custos e sua margem de lucro. E aí, a estrela do negócio é o lucro. Não estamos aqui falando em explorar, mas sim, toda empresa precisa estar com seu lucro para se manter e manter esse crescimento constante. Justamente aquilo de você precisa saber quanto custa o que você está vendendo, porque se você não tiver esse controle, você não tem como, vamos dizer assim, se manter. E voltando lá ao plano de negócios, a gente pode dizer o quê?
que é um ponto crucial. Você tem que estudar a sua concorrência. Mas você tem que ver aonde é que você está adquirindo aquele produto, por quanto você pode oferecer, porque os seus custos não é o mesmo custo de outra empresa. E isso é um ponto relevante no seu negócio, porque, vamos dar um exemplo. Aqui, vamos dizer, 5 dessas empresas vendem a tal preço. Então, eu vou colocar o meu nesse preço, sem nem identificar meu custo, porque é o mesmo produto e está vendendo do mesmo jeito. Às vezes acontece muito isso. E quando você vai olhar na ponta do lápis, você está faturando muito, mas você não está tendo lucro com aquilo. É muito importante o que você falou. Essa precificação do concorrente é só um embasamento. Você precisa saber do seu custo interno e até para trabalhar esses custos, porque cada empresa, mesmo que seja semelhante, que produza, que ofereça os mesmos produtos, os custos são diferentes. Muitas vezes, só um exemplo, tem um aluguel de um valor e o outro já tem um prédio. O aluguel ou o custo, um prédio próprio, que o custo é diferente. Isso impacta diretamente no preço e na sua margem de lucro. E aí você precisa ter esses controles de custos, controles de despesa, de gasto. E outra coisa que é fundamental lembrar os empreendedores é que, inicialmente, eles confundem as contas da pessoa física junto com o do negócio. É comum, por exemplo, um confeiteiro que começa a fazer bolos, salgados, doces, utilizando o quê? Inicialmente o fogão de casa, mas não bota no custo dos produtos aquele gás que foi consumido. E aí, muitas vezes, ele desenvolve um produto extraordinário, muito aceito de qualidade pelo mercado, mas não tem resultado. Por quê? Porque ele esqueceu de fazer os custos internos do que foi absorvido para se produzir aqueles produtos. E aí começa o questionamento. Eu estou vendendo tão bem, o meu produto é tão bem aceito, e eu estou morrendo de trabalhar e não vejo resultados. Isso é muito característica, inicialmente, desses empreendedores. Outro ponto, vamos voltar também lá no início, você falou uma questão de temos que avaliar nossos fornecedores também é uma forma de financiamento. Por que isso? Porque, querendo ou não, eu estou abrindo meu negócio, você já está com o seu consolidado. Então, vamos supor que você é cliente há mais tempo de tal fornecedor, então provavelmente você vai ter mais prazo, ou você vai ter um desconto, coisa que eu não tenho. Aí eu compro, me baseio por você, mas eu não tenho aquele mesmo prazo. Perfeito. Eu não tenho como medir essa, vamos dizer assim, não vai bater essa conta. A necessidade de capital de giro é que diz a necessidade de cada um. Por exemplo, nesse exemplo que você falou, eu que já tenho meu negócio consolidado, muitas vezes o fornecedor é o mesmo, mas como eu já tenho um relacionamento com esse fornecedor há mais tempo, eu tenho um preço diferenciado e prazo diferenciado, que é uma das fontes de financiamento, é o fornecedor. Na hora que eu recebo um prazo para pagar esse cliente e mediante o ciclo do negócio, que está lá identificado no plano de negócio, qual o ciclo do negócio, que se chama giro. A velocidade que esse produto gira, eu posso ser financiado só pelo fornecedor. O prazo que ele dá é o suficiente para mim receber a mercadoria, vender e recomprar a ele mesmo. Que nisso também é importante você saber de um fluxo de caixa.
Perfeitamente. Dentro desse estudo de viabilidade, de financiamento, não só de capital próprio, mas capital terceiros, que pode ser via banco, que é o mais caro, mas também o fornecedor é uma fonte de financiamento, você tem a necessidade de capital de giro identificada lá no plano do negócio, você tem o giro do seu negócio, que vai identificar quanto tempo você precisa de prazo para esse produto girar, e dentro dessas identificações você ajusta o seu negócio mediante essas características e esses parâmetros. Wagner, então, depois dessa conversa, o que é que você tem assim a dizer a quem quer empreender ou quem quer ver se está tudo alinhado na empresa dele, se as coisas, vamos dizer assim, estão caminhando realmente como é para si? Qual o conselho que você dá? Nos procure, faça como a Mana, seja líder no seu segmento e nos procure auxiliar a vocês chegarem ao seu objetivo de ser líder também.